Eu confesso para você que não gosto desse termo meditação porque ele está associado com meditação transcendental, que é outra coisa completamente diferente e tem a ver com o misticismo lá do Oriente. Como substituir esse termo meditação? E pensei de repente que a melhor palavra pudesse ser contemplação. Mas aí me dei conta que contemplação tem quase o mesmo problema. Ih, rapaz. Então é mais fácil explicar a ideia por detrás do que usar uma palavra substituta. Faz parte da vida cristã meditar nas obras e na palavra de Deus. Isso envolve a comunhão que nós temos com Deus. Nós devemos ouvir Deus nos falar por meio desses elementos. O próprio Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lá em Romanos capítulo 1 também vemos que as pessoas que desconhecem a Deus não têm desculpa, porque Deus pode ser conhecido por meio das coisas que Ele criou. Então, a criação é uma forma de contemplarmos a beleza, o caráter e a bondade de Deus. Observando o que Deus criou, podemos entender um pouquinho sobre quem Ele é. Mas essa não é a única forma de meditar, porque podemos meditar também na palavra de Deus. E a palavra de Deus foi dada para que nós não apenas a lêssemos de forma mecânica, como que decorando ou lendo um jornal assim de forma muito rápida, mas para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre o seu caráter, a sua bondade e nos relacionarmos com ele. Depois de um conflito muito interessante, Elias se sai vitorioso no Monte Carmelo. A notícia chega a Jezabel, a rainha, e nós já vimos que Jezabel era quem mandava de verdade no reino. Ela era mulher do rei Acabe, mas ela mandava dele. E quando ela sabe o que acontece com os seus profetas, ela imediatamente fica muito enfurecida. Ela faz um juramento para si mesma, que os deuses poderiam castigá-la se ela não tivesse no dia seguinte acabado com a vida de Elias. Elias foge, o que é muito curioso porque Elias havia enfrentado centenas de profetas e agora, por causa da ameaça de uma mulher, ele foge. É horrível isso. Durante a sua fuga, Elias se encontra com um anjo, o anjo dá um pão para ele. É a segunda vez na história de Elias que ele recebe alimento de forma milagrosa. Na primeira vez, os corvos já haviam enviado carne para que ele se alimentasse. E agora Elias caminha em direção ao Monte Sinai. Ele fica 40 dias sem se alimentar, o que faz dele uma das 3 pessoas na Bíblia que fica esse mesmo período de tempo sem comer. Antes dele, Moisés, por 2 vezes, ficou 40 dias sem se alimentar, nas ocasiões em que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. Foram 2 vezes, portanto, 2 vezes que ele ficou 40 dias sem comer. E depois de Elias, também Jesus, em Mateus capítulo 4, no deserto, fica 40 dias sem se alimentar. É muito interessante porque agora Elias, no Monte Sinai, testemunha diversas manifestações de Deus. E por último, Deus aparece numa brisa suave, perguntando para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias então fala que só ele ficou dos profetas do Senhor, dizendo que ele estava sozinho. Deus contraria, dizendo: não, há muitos joelhos que não se dobraram a Baal. Finalmente, Deus dá 3 missões para Elias: escolher um novo rei para a Síria, escolher um novo rei para Israel e escolher um profeta no seu lugar. E o profeta no seu lugar deveria ser Eliseu. Parece que dessas 3 missões ele começa com a última. Assim, Eliseu se torna seu companheiro de jornada e o nome de Eliseu fica para sempre associado ao de Elias. É curioso porque há um momento na história de Elias em que ele é levado para o céu. Muita gente se confunde nesse ponto, achando que ele foi para o céu numa carruagem. Mas o texto bíblico não diz isso. O que a Bíblia fala é que surgiu uma carruagem de fogo, a carruagem do próprio Deus, e Elias é levado para o céu junto com ela num redemoinho. Então Elias vai para o céu, não na carruagem, mas no redemoinho. A história de Elias é muito interessante porque mostra que ele foi fiel, apesar de fraquejar, de sentir-se desamparado em alguns momentos. Mas a verdade é que Deus honrou o profeta. E o exemplo dele de fidelidade acompanha a todos aqueles que querem de fato fazer a vontade de Deus. O talento na época de Jesus era uma medida de capacidade monetária. Servia para medir quantidades de prata ou de ouro. Mas a partir dessa história, talento significou outra coisa. Essa história é tão influente que ela mudou o sentido da palavra talento. Hoje, quando nós falamos de talento, falamos de habilidades naturais ou adquiridas que alguém tem. E de fato, na parábola nós temos 3 homens. O primeiro deles recebe 5 talentos. O segundo recebe apenas 2 e o último recebe 1 talento.
Os dois primeiros agem de forma muito semelhante. Eles negociam e multiplicam os seus talentos. De maneira que quando o Senhor que confiou o talento a eles volta, eles têm mais do que receberam. O primeiro, que recebeu 5, devolve 10. O segundo, que recebeu apenas 2, devolve 4. Apenas o último homem dessa parábola é que age de forma diferente. Ele recebeu 1 talento e enterrou o seu talento com medo de perdê-lo. Quando o Senhor volta, ele devolve apenas aquele talento que havia recebido. Algumas coisas são interessantes nessa história. A primeira delas é que os talentos não pertencem aos homens, eles são do Senhor. Os talentos que nós temos também pertencem a Deus, afinal de contas foi Ele que nos deu. A segunda coisa que nós podemos aprender é que não é a quantidade de talentos que faz a diferença, mas o que você faz com eles. A ordem é multiplicar, desenvolver os seus talentos, para assim servir ao Senhor. E a terceira coisa que nós podemos aprender é que haverá uma prestação de contas. Tudo aquilo que nós fazemos com os nossos talentos, um dia vai ser apresentado a Deus e Ele vai decidir se nós vamos ser aprovados ou não. Portanto, a lição é muito clara. Devemos usar os nossos talentos, as habilidades que nós temos, sejam elas naturais ou adquiridas, para servir a Deus. Muita gente usa os seus talentos para ficar rica, para ficar famosa ou para chamar atenção para si, quando, na verdade, os talentos foram dados para que os usemos para a glória de Deus. Esaú e Jacó, os dois irmãos. Sem dúvida, Deus abençoou Jacó. Ele se tornou Israel, teve muitos filhos, e essa história é exatamente sobre um dos seus filhos, José. José, a história dele é tão interessante que o livro de Gênesis gasta praticamente 1/3 falando sobre ele. E a história de José começa nos dando 3 motivos pelos quais os irmãos não gostavam de José. O primeiro motivo é porque, sem dúvida, ele era o favorito do pai. Sendo o filho caçula, na época em que nasceu, José recebeu todas as regalias. O pai comprou para ele uma roupa especial colorida, numa época em que isso era muito caro, e quem recebia uma roupa assim, isso servia de indicativo para dizer que a pessoa seria uma espécie de chefe, porque apenas os chefes tribais usavam esse tipo de roupa. O segundo motivo pelo qual os irmãos não gostavam de José é porque ele era uma espécie de X9, de traíra, de dedo duro. Tudo que os irmãos faziam de errado, José contava para o pai. Talvez na melhor das intenções, mas isso não serviu para fortalecer os vínculos entre ele e os seus irmãos. E a terceira razão eram os sonhos de José. Num desses sonhos, ele viu que os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam diante do seu feixe. Posteriormente, ele teve um segundo sonho. Nesse sonho, ele viu o sol, a lua e 12 estrelas se inclinando diante dele. Os irmãos, quando ouviam esse sonho, percebiam que, de fato, José estava pretendendo ser uma espécie de líder sobre eles. 3 razões para os irmãos não gostarem de José vão trazer repercussões muito ruins. Como é a melhor maneira de se conhecer a Deus? Afinal, quando nós vamos à Bíblia, o maior agente revelador de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que outrora Deus falou aos pais pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras. E o verso 2 diz que nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, por quem criou todas as coisas e a quem constituiu herdeiro de tudo. Então Jesus é um canal de revelação para conhecermos a Deus. O Evangelho de João explica por quê. Em João 1, verso 18, a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Por ser Deus e estar em comunhão com o Pai, Jesus Cristo, o Deus encarnado, é o melhor agente de revelação. Ele fala não por um conhecimento que recebeu de Deus, mas por experiência própria a respeito de seu Pai. E como é que isso funciona? Um pouquinho antes de se despedir dos seus discípulos, em João capítulo 14, um discípulo chamado Filipe pergunta para Jesus se ele poderia mostrar a eles o Pai. E Jesus olha bem para Filipe e diz assim: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Se você não acredita, pelo menos acredite por causa das mesmas obras. Quando Jesus curava um aleijado, era Deus demonstrando compaixão. Quando Jesus parava para abraçar uma criança, era Deus demonstrando o seu afeto pelo mais singelo e indefeso dos seres humanos. Quando Jesus ensinava as multidões e demonstrava o amor de Deus em lições simples da natureza,
ele estava revelando a natureza bondosa e amorosa do seu Pai. Jesus é o perfeito retrato de Deus. Portanto, se nós quisermos conhecer a Deus, temos que conhecê-lo por meio da revelação de si mesmo na pessoa de Jesus.